Lucas, capítulo 18, versos de número 35 a 43. Diz assim o texto da palavra do Evangelho de Lucas. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero voltar a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Até aqui. Que esta palavra ela possa também nos servir de consolo, direção, desafio para a nossa vida. Amém? Vivendo com esperança. A esperança é a postura correta para percebermos a oportunidade de recebermos a graça e a misericórdia do Senhor e também para glorificá-lo por isso. A esperança é a postura correta para percebermos a oportunidade de recebermos a graça e a misericórdia do Senhor e para, em consequência disso, glorificar o seu nome. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Outro cego que morava em Jerusalém, não em Jericó. Em João capítulo 9, João registra que aquele cego era cego de nascença. E quando eles viram aquele cego, eles perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Então nós precisamos ter esperança para que Deus manifeste a sua graça e sua misericórdia e nós o glorifiquemos. Amém? Não perca a esperança. O nome deste homem era desconhecido para as pessoas, mas todos conheciam que ele era filho de Timeu. Alguns acreditam que o nome dele é Bartimeu, mas a palavra Bar significa filho em aramaico. Em hebraico é Ben. Ben-Ur, filho de Ur. Ben-Davi, filho de Davi. Bar-Rabás, filho de Rabás. Bar-Timeu, filho de Timeu. Este homem era filho de um homem conhecido na cidade, bem provavelmente muito conhecido, cujo nome era Timeu. Aquele homem não nasceu cego. Este homem provavelmente perdeu a sua vista, talvez ainda jovem, talvez como resultado de uma enfermidade. Nós não o sabemos. Quem sabe por causa de uma doença,
nós não sabemos. Só conhecemos a história dele a partir do encontro dele com Jesus. Mas a cidade conhecia este homem. Este homem perdeu a visão, mas ele não perdeu a esperança. A postura deste homem diante da adversidade mostra que ele não perdeu a esperança. Então, primeiro conselho dos 3 que nós aprendemos com este homem é: não perca a esperança. Não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa o dilema, o problema, nós precisamos viver com a esperança. E o tema da nossa meditação é vivendo com a esperança. O ditado popular nos diz que a esperança é a última que morre. Nós não podemos perder a esperança. Porque quando nós perdemos a esperança, nós vivemos em desespero. A palavra desespero é a falta de esperança. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 13, no verso de número 13, que agora permanecem 3 coisas que devem nortear a nossa vida. O Espírito Santo, no capítulo 12 e o capítulo 14, ele nos dá dons para que nós possamos servir ao outro. Mas como nós vamos viver em relação a nós mesmos? O dom de cura, o dom de misericórdia, o dom de ensino não é para nós, é para o outro. É um fim. O fim é o outro, não é nós. Os dons que o Espírito Santo dá para nós é para que o outro seja edificado. Paulo então diz que restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Porque quando eu tenho amor, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu tenho esperança. Como é que eu vou ter esperança no próximo se eu não confio nele? Se eu não amo mais ele? Ainda que o meu próximo possa me decepcionar, se eu amar, eu vou depositar esperança nele. Eu vou ter fé que ele vai mudar. Eu ando a 2ª milha. Eu dou a outra face. Porque eu tenho esperança. Eu exercito a minha fé. Ele vai melhorar. Ele vai mudar. E o sacrifício é amar. Amar incondicionalmente. O filho de Timeu, ele não desistiu de lutar. E nós vemos isso no verso 35. Ele perdeu a visão, mas ele não perdeu os pés e nem a mão, o ouvido e nem a boca. Ele usou o que tinha para buscar sustento para si próprio e provavelmente para a sua família. Nós vemos um outro homem à porta do templo, chamada Formosa, em Atos capítulo 3, que também pedia esmolas ao povo que passava. Alguém como eles não sentaram num beco sem saída, no fundo do beco, esperando que alguém chegasse até ele para entregar alguma moeda. Timeu usou da inteligência. Ele sentou à entrada da cidade, ou à saída. Porque as pessoas quando entram ou quando saem, elas têm alguma coisa nas suas mãos. Os viajantes tinham alguma moeda para dar. Alguém que entrava no templo ou saía do templo também poderia ajudar aquele homem que estava sentado ali, que João e Pedro disse: olha, não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós damos a você. Levanta e anda. E ele levantou. E regozijando, pulava, dava saltos
dentro do pátio do templo. E todo mundo sabia quem ele era. Ele tinha mais de 40 anos, aquele homem. E por isso, eles não puderam dizer que ele estaria mentindo. Não era mais um menino, não era um aventureiro, alguém que supostamente teria dito que foi curado, mas era alguém que todo mundo conhecia e sabia que era paralítico. Aquele cego que Jesus curou também, todo mundo conhecia. Os seus pais sabiam da sua cegueira. Eles foram chamados para que prestassem depoimento diante do Sinédrio, porque Jesus havia curado aquele homem num sábado. E eles acreditavam que era mentira, porque ninguém que seria temente a Deus faria qualquer trabalho no sábado. Já em João capítulo 5, quando ele cura aquele homem no poço de Betesda, eles diziam, este homem não é de Deus, porque ele faz isso no sábado. Ele não é de Deus. Você está inventando história. Aquele homem que estava lá no poço de Betesda, ele disse, olha, não sei. Só sei que eu era 38 anos paralítico e agora eu ando. O cego disse, se ele é profeta, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aquele homem de Jericó não foi diferente. Ele se posicionou num lugar onde havia esperança para ele. Ele se posicionou num lugar certo. Ele não foi para qualquer lugar. Ele estava atento ao que estava acontecendo. Em dois níveis. Atento aos eventos regionais. Ele ouviu do poder das curas que Jesus fez. Em segundo lugar, ele estava atento aos acontecimentos locais. Ele se informou. O que está acontecendo aí? Quando informaram, é Jesus de Nazaré, ele não perdeu a oportunidade. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós não podemos perder a esperança. Em segundo lugar, nós não podemos perder a oportunidade. Ele não estava se valendo da sua falta de visão para passar a perna em alguém. Não é esse tipo de oportunidade que nós estamos falando e não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas ele não perdeu a oportunidade de clamar e gritar ao nome de Jesus, pedindo socorro e ajuda daquele que tem poder para curar e libertar. Nós precisamos viver com esperança. Nós precisamos lembrar que Deus é poderoso para ressuscitar os próprios mortos. E nós precisamos clamar a Ele. Ele sabia quem é Jesus. Ele ouviu falar. Ele perdeu a visão, não a audição. Ele não perdeu a sua capacidade de raciocinar. Ele não deixou a oportunidade escapar. As pessoas disseram para ele, olha, cala, para de incomodar. E aí ele fez o quê? Hoje a gente teria que pegar um microfone, uma caixa de som e gritar mesmo. Chamar a atenção do Senhor. Talvez nós chamamos a atenção do Senhor. Não quando nós gritamos em público, na praça pública, mas quando nós vamos no nosso quarto, no nosso secreto, e lá nós derramamos as nossas lágrimas diante de Deus. Nós alcançamos menos bênçãos de Deus porque nós clamamos muito pouco. E nós atribuímos, às vezes, a nossa miséria e a falta de ação de Deus na nossa vida como culpa de Deus. Porque nós chegamos à seguinte conclusão, não sei se você chega a essa conclusão, mas eu, usando minha maneira de pensar, eu chego à conclusão seguinte, Deus é soberano,
Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe que eu estou passando por dificuldade, então se Ele não está fazendo nada, a culpa é de quem? É dele. Mas nós estamos derramando as nossas lágrimas diante de Deus? Será que nós não estamos murmurando quando agimos dessa forma? Eu já vi muita gente dizendo, Deus tem muito mais o que fazer. Eu não vou incomodar Deus com essa coisinha. Mas essa coisinha está tirando o sono. Essa coisinha está levando a pessoa a reclamar. Essa coisinha está levando a pessoa a perder a sua fé e a sua esperança. E porque perderam a fé e a esperança, agora o amor também se esfria. O amor a Deus e o amor ao próximo. Aquele homem não agiu assim. Ele não perdeu a esperança, ele aproveitou a oportunidade. Existe uma oportunidade quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você quer clamar, quer chorar, chora na presença de Deus. Jesus diz que aqueles homens que iam para as praças para fazer oração pública, para que todo mundo visse e ouvisse, eles já tinham recebido a recompensa. Qual era a recompensa que eles receberam? Nossa, que homem fervoroso! Que homem que ora bem, olha que orações bem formuladas. Agora, quando a gente entra no quarto e a gente, às vezes, não tem nem como dizer nada para Deus, e às vezes a nossa oração é mais Senhor. É mais um gemido, é mais uma choração do que uma oração. Nós estamos chorando e clamando diante do único que pode resolver a nossa situação. É onde nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Aquele homem não perdeu a oportunidade, ele sabia que Jesus tem poder para curá-lo. E ele confia. E Jesus honra a sua fé. Ele diz, foi a tua fé. Quando trazem ele perto de Jesus, Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Às vezes a gente pensa até que Jesus estava ironizando, não sei. O homem era cego, ele não podia nem caminhar sozinho direito, no meio da multidão, ele estava tropeçando. Jesus sabia que ele era cego. E Jesus então pergunta, o que você quer que eu te faça? Talvez hoje nós poderíamos dizer, me dá uma esmola um pouco mais gorda do que os outros, que me dão esmola muito pouca. Não, aquele homem não era um preguiçoso, ele não era um aproveitador, ele queria algo que seria legítimo, dado por Deus. Ninguém pode dar a visão para ninguém, só Deus. Ele buscou algo que só Deus pode dar. Ele buscou de Jesus a sua esperança. Ele lutou para que fosse ouvido. Ele foi humilde diante do Senhor. Talvez ele pudesse dizer, Jesus, você está brincando comigo, né? O que mais eu poderia pedir para ti? Quer voltar a ver? Não, eu quero que o Senhor me dê uma bengala, uma varinha para eu achar o caminho. Às vezes nós agimos com ironia diante de Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos convicção do que nós queremos pedir a Ele. Não porque Ele não sabe, mas para que nós saibamos ser humildes diante dEle. Em Mateus capítulo 15, uma mulher vem gritando, igual esse cego, atrás de Jesus, atrás dos discípulos. E os discípulos disseram para ela se calar também. E Jesus manda dizer para ela, olha, eu fui enviado pelo meu Pai para as ovelhas de Israel. E ela é estrangeira, ela é uma sírio-fenícia. E aquela mulher não desiste. E os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele, mestre, manda ela embora. Está incomodando a gente. Jesus diz para ela, não é bom tirar o pão dos filhos
e jogar para os cachorrinhos. Aquela mulher não se ofendeu com essa palavra de Jesus, com essa decisão de Jesus, diante de todos os seus rogos e gritos por causa da sua filha que estava endemoniada. Mas ela disse: sim, eu sei. Isso é o correto. Ninguém tira um pão que é para o filho e dá para o cachorro. Que pai faria isso? Que mãe faria isso? O senhor está correto, o senhor está coberto de razão. Eu sou pecador, eu sei. Mas tem misericórdia, Senhor. Os cães se alimentam das migalhas. Uma migalha para o Senhor é tudo para mim. E Jesus disse: grande é a tua fé. Pode ir embora, tua filha está livre. Aquela mulher levou 2 bênçãos para casa. Uma, a libertação da sua filha. Outra, o elogio de Jesus. Aliás, 2 estrangeiros que receberam o elogio de Jesus por causa da sua fé. Uma é essa mulher e outra é um centurião, um romano, um estrangeiro. Como é que é a nossa fé? Será que a nossa fé diante de Deus, ela conquista a atenção de Deus? Porque Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos exercitar mais a nossa fé, a nossa esperança, por amor a Deus e por amor ao próximo. Precisamos agir dessa forma. E a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que nós temos um motivo de existir: glorificar a Deus em tudo. Glorificar a Deus. O texto nos diz que na mesma hora ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. Diante da graça maravilhosa do Senhor, só nos resta uma atitude: louvar. Louvar pelo perdão, louvar porque Jesus sofreu aquilo que nós éramos merecedores. Louvar porque Ele é Deus. E só pelo fato dele ser Deus, já é digno de louvor e adoração. Louvar porque Ele nos deu a vida. Se tem uma oração que nós devemos fazer todos os dias e o dia inteiro é: Senhor, nós te agradecemos. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Quando Paulo fala sobre oração, está sempre incluso a ideia: sede agradecidos. Agradeçam a Deus, essa é a vontade dele. Sejam agradecidos. Orem já com ação de graças. Ação de graças é o quê? Atitude de gratidão. Sejam agradecidos é o quê? É um imperativo. Seja agradecido. Agradeça. Seja grato. Sempre. Permaneça em adoração. As dificuldades, elas surgem na nossa vida. Mas existe uma postura que nós podemos assumir: ser um adorador. Ser um adorador. Faça parte daqueles que foram conhecidos como os do caminho. Sempre caminhem junto. Eles estavam caminhando, indo para Jerusalém. Jesus estava para ir ao momento final de entrega de sua vida em nosso favor. E mesmo no caminho para o seu próprio Calvário, para a sua cruz, que é a nossa cruz, Ele não deixou de fazer o bem, de ter misericórdia e de nos ensinar a termos esperança, fé e amor. O que você faz enquanto espera é fundamental para que aquilo que você espera possa ser alcançado. Eu vou repetir. O que você faz enquanto espera
é fundamental para que aquilo que você espera possa ser alcançado. Às vezes nós não esperamos. Nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas em lugar de agir como este cego, que mesmo sem enxergar, ele trazia sustento para sua casa, mesmo sendo cego, ele sabia o que estava acontecendo à sua volta. Mesmo sendo cego, ele não perdeu a oportunidade. O que nós fazemos enquanto esperamos é fundamental para que nós possamos alcançar aquilo que esperamos. Romanos 8, 24. Na esperança, nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Como é que alguém espera o que já está vendo? Mas como este homem, o filho de Timeu, nós também esperamos a restauração de todas as coisas. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. Nós esperamos a imortalidade, porque Deus prometeu. O profeta Isaías anunciou que quando o Messias viesse, os cegos veriam, os surdos ouviriam, os coxos andariam, saltariam de alegria. E a mensagem de libertação do poder do mal, das correntes da maldade seriam quebradas. Viva com esperança. 2 agricultores queriam plantar. Os dois tinham desejo. Os dois tinham vontade de plantar. Um pensou consigo mesmo: se eu preparar a terra e não chover, eu não vou colher e vou desperdiçar o meu trabalho. O outro queria plantar. Ele preparou o solo para receber a semente, assim que a chuva viesse. Qual dos dois vocês acham que plantou? Por isso, o que nós fazemos enquanto nós esperamos é fundamental para que nós possamos receber o que nós esperamos. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Nós esperamos a ressurreição dos mortos. Nós esperamos a vida eterna. Agora, o período que nós estamos aqui esperando, é fundamental saber o que nós estamos fazendo enquanto a gente espera. Aquelas salas de espera onde nós aguardamos o médico, talvez o dentista, chamar a gente. O que nós fazemos naquele tempo? Eu aprendi com o percurso da minha vida e com o pouco tempo que às vezes me restava a levar vocábulos em grego, em hebraico, em alemão, em inglês, para poder decorar enquanto eu estava esperando. Hoje facilitou bastante o banco, a gente não precisa mais ficar na fila esperando a vez de ser atendido. Você vai no caixa eletrônico e é atendido quase que imediatamente. Facilitou bastante a vida, mas no passado não era assim. Às vezes a gente ficava numa fila por 40 minutos, aguardando a vez de ser atendido. E eu sabia disso. Eu levava livro junto, depois de formado, eu levava livro junto, ficava lendo na fila. Hoje tem celular com a Bíblia junto. Quando tem oportunidade que tem que esperar alguma coisa, eu procuro aproveitar aquele tempo. Porque se eu não me concentrar em algo que seja útil, a minha mente viaja. E tudo que está à minha volta, em vez de eu me edificar, eu vou ser tentado a ouvir e a ver aquilo que não edifica. Aquele homem não perdeu a oportunidade. Como é que nós estamos ocupando e aproveitando as oportunidades?
Nós tínhamos que estudar o livro de 2 Coríntios quando nós estávamos indo para Atibaia. Nós fomos ouvindo. Eu perguntei para os pastores, vocês leram 2 Coríntios? Não. Eu falei, vocês aceitam ouvir então comigo? E colocamos lá e fomos ouvindo. E depois, na segunda vez, a gente foi debatendo. E chegamos lá e estávamos preparados para sermos ministrados pela palavra de Deus. Enquanto nós esperamos o culto começar, o que nós fazemos? É fundamental para que a semente chegue no nosso coração, germine e produza fruto que permaneça. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça. Vamos louvar a Deus porque só é Ele que pode curar, só Ele que pode libertar. Como Ele libertou esse cego. Então, não perca a esperança. Aproveite a oportunidade. Nós só temos uma vida. Temos que aproveitar essa oportunidade. Ela não será dada a nós uma segunda vez, para que ressuscitemos ou venhamos um outro corpo para poder ouvirmos o Evangelho. Só temos uma vida. Hebreus 9, 27 nos diz, ao homem está determinado morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Vamos aproveitar a oportunidade. Deus nos deu uma vida cheia de oportunidade. E renda a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Se Deus fizer um milagre na sua vida, dê glória a Deus. Você foi criado para isso. Vamos orar? Querido e amado Pai, através deste exemplo deixado para nós, mesmo 2000 anos depois, ainda fala, Senhor, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. E nós cremos, Senhor, que as oportunidades que o Senhor nos der para que nós possamos viver nesta vida de uma forma que esperemos no Senhor. Pai, que nós não percamos a oportunidade, o tempo tão precioso que nos dás cada dia. Pai, nós queremos te glorificar. Sabemos que como este filho de Timeu, ele andou com os teus discípulos junto com a grande multidão, indo para Jerusalém, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Assim também o Senhor vai nos levar para Jerusalém celestial e ali, Senhor, nós seremos adoradores, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Ó Deus, que nós possamos já praticar isso aqui, agora, nesse tempo. Pai, que nós não percamos a oportunidade, que nós não percamos a esperança, que sejamos como aquele cego que à entrada da cidade, ele buscava o sustento para a sua família e para si próprio. Pai, que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós e também de glorificar o Senhor em todas as oportunidades que a igreja estiver reunida para adorar e bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Pai, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.